Olá, Saúde em Foco no ar. Você já precisou de uma sessão de fisioterapia? Pois é, a fisioterapia vem desempenhando um papel muito importante na área da saúde. É uma forte aliada no tratamento, no desconforto e limitação das dores. E uma das técnicas da fisioterapia é a fasciaterapia. Você já ouviu falar? A fisioterapia sem dor. Quem vai explicar para a gente tudo isso, fazer a gente entender e conhecer essa técnica é a fisioterapeuta, a Paula Jaen, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse bate-papo aqui no Saúde em Foco. Prazer recebê-la, muito contente com você aqui hoje, Paula. Muito obrigada, Jaqueline. Então, essa fisioterapia, a fasciaterapia, tá correto eu falar assim? Está. É uma fisioterapia sem dor? Exatamente, porque é uma técnica muito relaxante, de técnicas de toques bem suaves, sutis, né? E o paciente, ele não tem que fazer nenhum movimento além de respirar. E o terapeuta manual, né, o fisioterapeuta, ele, conforme ele vai respeitando a biomecânica do corpo e vai colocando tudo no lugar, porque a fáscia é os tecidos, todos os tecidos conjuntivos, né? Então, nós temos, por exemplo, a pleura do pulmão, o mesentério do intestino, a pele, a superfície da pele é uma fáscia e todos os músculos, por exemplo, são fáscias. E sabe aquela pelinha do bife? Quando ele está cru? Sim, uma pelinha branca. Aquilo é uma fáscia. É uma fáscia. E o nosso corpo todo, ele está preenchido com essas fáscias. E quando elas estão restritas, geram muitas dores e muita disfunção biomecânica. O que é essas disfunções biomecânicas, você poderia me perguntar? É justamente quando sai do lugar, o ossinho sai do lugar, provoca aqueles deslocamentos e a dor acontece. Que a dor acontece quando há pressão no nervo. Com pressão do nervo, dói. E você trabalha com as mãos, o trabalho do fisioterapeuta com essa técnica é com as mãos? Somente com as mãos, tudo muito suave, sem dor. Porque quanto mais sutil o toque, mais profunda a face é atingida. Ah, sim. Né? Então, assim, quando a gente pensa em dor, o paciente chega no consultório com dor e o que ele menos quer é sentir mais dores. E tem técnicas que provocam dor para aliviar, não sei, né, liberar, desbloquear, geralmente a gente ouve isso. Então, a fáscia, ela trabalha o oposto, vai no sentido oposto. Justamente, a fasciaterapia, ela trabalha sutilmente, por quê? Por exemplo, se o terapeuta, ele suavemente, ele consegue manipular os nervos, os órgãos, né? Com a terapia visceral, com a terapia crânio-sacral, né? Tudo é uma fáscia, né? Por exemplo, nós temos outras vertentes das terapias manuais, como a quiropraxias, que são os movimentos bruscos, chamados trustes. Isso gera muito medo dos pacientes e eu recebo muito isso na minha clínica. As pessoas ficam assustadas porque eu não causo dor. Né? Eu recebi uma paciente que falou assim, nossa, eu achei que você ia me espremer, me torcer que nem toalha. Falei assim, não, isso não acontece com a fasciaterapia, porque nós respeitamos o corpo do paciente. Né? Esse trabalho ele é bem diferente. Porque quando ele é associado com respeito ao corpo e nessa linha que eu trabalho, que é a nova medicina germânica, né, que é o corpo, a mente, as emoções, a consciência, a face cede, o corpo relaxa e tudo fica mais fácil. Mais fácil. Eu queria que você explicasse aqui, a gente tem uma imagem do corpo humano. Então, que você explicasse para a gente. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, uma visão das costas, né, a visão posterior do corpo humano. Aqui são as relações dos músculos, por exemplo. Todas as fáscias são ligadas, são interligadas. Por isso que, às vezes, você tem uma dor no ombro direito, mas você vai ter uma dor no quadril esquerdo. Por quê? Porque há uma conjunção dessas fáscias, elas se cruzam, são chamados trilhos anatômicos. Né? E, por exemplo, uma dor no joelho esquerdo pode estar relacionado com o rim esquerdo, por conta das fáscias. E isso vai explicar por conta da origem embrionária desses tecidos, tá?
É muito interessante nós percebermos que, apesar de cada músculo ter seu nome e tudo, quando nós estamos falando de fáscia, a fáscia não respeita o conjunto muscular, ela recobre todos os músculos, né? E ela está antes, está entre músculo e pele ou depois entre músculo e órgão? Ela está em todos os lugares, entre músculo e órgão, entre as camadas de músculo, porque, por exemplo, você tem um deltoide aqui em cima, mas o tríceps passa embaixo do deltoide. O deltoide, ele recobre parte, né, de outros músculos, né, anteriores e posteriores. Então, a fáscia, ela vai recobrindo, é como se você fosse embrulhando como a casca de cebola. Sim. A fáscia funciona como as cascas de cebola, vai embrulhando, vai embrulhando, vai embrulhando. Aí ela embrulha órgãos, ela embrulha músculos. Todos os tecidos são fáscias, né? E é por isso que a gente pode manipular todos. Por exemplo, é muito interessante, conforme o fisioterapeuta vai manipulando essas fáscias, que você consegue mobilizar órgãos através desses movimentos sutis, né? Em muitos casos, quando você percebe que há uma restrição de fáscia, de movimento de ombro direito, movimento de joelhos, assim, Sim. por exemplo, de ombro direito, vamos falar do ombro direito, você vai perceber que o ombro direito, a fáscia do ombro direito, ela está conectada com o fígado, né? Então, se você manipula as fáscias ao redor do fígado, as fáscias ao redor dos arcos costais que envolvem toda a parte do tórax, você consegue uma melhor amplitude de movimento do ombro, do complexo articular do ombro, né? E o ombro, ele não é só isso aqui, ele tem todo um complexo. Você tem que trabalhar as fáscias todas aqui da parte anterior do corpo, posterior e toda a parte mesmo do braço, né? Então, a fáscia é um conjunto, você não pode olhar específico, você tem que olhar o corpo como um todo. E aí, durante a anamnese com o paciente, você identifica, olha, o problema, ele está se queixando de uma dor local aqui, mas ele tem reflexo lá num órgão, porque nós somos um sistema. Exatamente. As disfunções de fáscia levam a disfunções biomecânicas, por quê? Você pensa assim, se você tem uma a sua pele está puxando, ou alguma coisa está te puxando, aquele osso vai rodar. E aí, aquele osso rodando, você começa a adaptar seu corpo, porque seu corpo não gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor, o nosso cérebro ele é muito inteligente. E a gente vai entrando em posturas para não sentir dor. Aí você vai percebendo que você vai ficando mais torta, né? Esse torta, o que é esse torta? São posturas para não sentir dor. Aí deixa eu até me sentar corretamente, realmente a gente vai ficando torta. Aí essas disfunções biomecânicas faz com que tudo saia do lugar, inclusive os ossos. Então, quando a gente corrige as fáscias e a parte dos órgãos também, isso permite que você coloque tudo. Então, na avaliação, a gente pode olhar numa anamnese as estruturas grandes, a priori, com o olhar, porque você já percebe as estruturas, você percebe o quadril, se ele está rotacionado, se ele está elevado, se está fora do eixo, os ombros, tudo nesse sentido, né? Agora, só com um toque você percebe restrições de fáscia. Não tem como ver se a fáscia está restrita realmente naquela região ou se está conectada com outra região sem o toque. Então, o toque na vida do fisioterapeuta é fundamental. Né? Por isso que na minha clínica eu não uso aparelho, só as mãos. Só as mãos. E qual que é a diferença do RPG, por exemplo? O RPG é uma outra técnica, ela foi criada pelo francês, né? E a diferença é que o RPG corrige a postura, né? Ele está mais voltado para a parte óssea, biomecânica mesmo, mas ele não está preocupado em colocar, por exemplo, os tendões, os ligamentos, os tecidos no lugar. Ele está preocupado com as estruturas grandes, os ossos no lugar. Né? Por exemplo, mais ortopédico. Exatamente. A quiropraxia mesmo, que muito praticada no Oriente, ela é aqueles movimentos bruscos. Por quê? Porque ele coloca os ossos no lugar. Só que você tem que pensar que se o osso é colocado no lugar e os tecidos não acompanham o osso, qual que é a tendência? A tendência é o tecido que está contraído puxar o osso de volta.
Por isso que é importante o trabalho da fasciaterapia. Sim. E essa técnica pode ser utilizada em todos os tipos de dor? A gente sabe que existe uma infinidade de dor, pode ser por trauma, patológico, até queimadura, provoca dor, o sistema nervoso, tudo. Né? É um mar de situações quando a gente se fala em dor. É para todos os tipos ou tem alguma mais específica? Olha, é para todos os tipos de dor e para todas as idades. Isso é o mais importante enfatizar, porque várias outras técnicas da fisioterapia na terapia manual é contraindicada para pessoas idosas, principalmente essas técnicas bruscas por conta da osteoporose, mas a fasciaterapia não. Então, é para todas as dores, inclusive para pessoas com câncer. Mas por que pessoas com câncer não têm contraindicação? Justamente porque ela não afeta o sistema, né, imunológico da pessoa e não espalha, né? Então, por exemplo, mesmo que a pessoa estiver com câncer e ela está com uma disfunção biomecânica, você pode atuar sobre essa fáscia que ela não vai ter nenhum problema quanto a isso, tá? Sim. Inclusive, um dos trabalhos da nova medicina germânica, que foi criada principalmente para esses pacientes com câncer, né, pelo Dr. Hammer, ele fala muito sobre essas questões, né, do câncer estar relacionado com as emoções. E as emoções, elas estão gravadas na fáscia. E o terapeuta pode ajudar a estimular a fáscia, né, tratar melhor uma recuperação consciencial corporal, né, nesse sentido das doenças, né? É porque nós somos, né? Corpo, mente, é o psíquico, é o motor, são nossos órgãos, visceral, é tudo. Tudo está interligado, Tá tudo né? interligado. A nova medicina germânica, ela defende que a doença, né, inclusive que nem existe a palavra doença para eles, que os conflitos biológicos, né, que quando nós estamos em situação de perigo, nosso sistema nervoso central, o sistema parasimpático, ele entra em ação, né, e aí, noradrenalina, adrenalina, cortisol, nosso sistema começa a atuar para fugir ou lutar. Desregula tudo, né? Não desregula. Não desregula. O nosso corpo, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele está preparando a gente para lutar ou para fugir. Tem um impulso de desregular no sentido de sair do equilíbrio. Exatamente, que a gente não sai batendo nas pessoas, nem fugindo. A gente congela, né? Mas aquela musculatura, eu fiquei com vontade de bater numa pessoa, aquela musculatura foi ativada. Então, foi contracturada. Essas tensões. Aí ficam as tensões musculares, né? Aquelas fibras foram tensionadas, né? Então, é que o nosso cérebro não sabe que a nossa sociedade evoluiu, a gente não sai batendo nas pessoas, né? É muito biológico mesmo, por isso que a gente chama de conflito biológico, né? Sim. Então, essa técnica, ela visa, então, a fisioterapia sem dor, ela visa trazer mobilidade para o paciente, autonomia novamente sobre o seu corpo. E aí essas sessões são assim, demoradas, quantas são necessárias para atingir o objetivo? Depende de cada caso? Exatamente, depende de cada caso, né? Porque cada corpo é um corpo e responde de uma forma, né? Depende das disfunções, dos conflitos biológicos que esse corpo carrega, né? É importante fazer a avaliação sempre, né, para determinar. Mas mesmo assim, você não consegue, numa sessão, determinar já quantas sessões vai ser necessário, porque numa semana o corpo evolui muito em respostas aos estímulos a essa sessão. Então, é sempre uma conversa entre o terapeuta, né, o fisioterapeuta e o paciente, sempre. Sim. É uma escolha dos dois, né? Eu, como fisioterapeuta, eu não deixo o meu paciente sozinho, né? Eu sempre fico em contato com ele para deixar ele bastante acolhido, que esse é o meu jeito de ser como profissional, né? Mas, geralmente, para ter um bom resultado, eu uso de 3 a 5 sessões. Mas, por exemplo, teve um caso do Dr. Eduardo Silva que ele me mandou, um senhor, ele ia fazer uma cirurgia de 16 pinos na coluna. E ele precisou só de 3 sessões, né? A primeira ele já saiu sem dor. O doutor Eduardo falou assim, olha, Paula, avalia,
Porque se você não resolver, né, se as suas técnicas não melhorarem com as fáscias, ele vai ter que ir para a cirurgia. Estava tomando tramal Olha. e tudo, né? E o que aconteceu? Na primeira sessão, nós já conseguimos tirar o tramal dele. E depois, ele ficou 3 sessões, quer dizer, ele foi uma vez por semana. Na terceira sessão, agora ele vai uma vez por mês, mas ainda não deu esse um mês, entendeu? Então, assim, são vitórias, porque é um homem jovem, de 55 anos, tem uma boa resistência física. É um caso de sucesso, de coluna, né? De sucesso. Você tocou num assunto muito importante, dor. Geralmente as pessoas já ficam com medo que tem que ir para uma mesa de cirurgia. E, quer dizer, essa técnica também vem aí sendo uma outra opção, né? Uma aliada também. Exatamente, é uma aliada, é uma tentativa antes da cirurgia. Antes. Porque como ela corrige a biomecânica da coluna, você não vai... que substitua, não estamos de dizendo jeito isso. nenhuma, de jeito nenhum. Inclusive, eu, graças a Deus, os neurologistas que eu trabalho, nós temos um bom relacionamento justamente por isso, porque ficamos conversando sempre, é só um aliado, né? Porque tem muitos pacientes que também têm medo da cirurgia, né? Então... Faz parte, Faz parte, né? Claro. Mas, assim, é só uma técnica que facilita nesses casos, né? Que melhora a dor e que é uma possibilidade de corrigir a biomecânica do corpo como um todo, ombros, pernas, quadril, né? Antes de mexer na coluna, né? São casos e casos. Como eu tive caso que um paciente teve que ir para a cirurgia, né? Cada caso é um caso. O médico é quem decide. Quem decide. Sempre. A gente está falando aqui, Paula, dos quadros álgicos, né, que são os quadros de pessoas que apresentam dor. Sim. Né? E que é muito comum hoje em dia, quem não sente dor, já não sentiu. E eu penso muito nessas pessoas que convivem com a dor, já tentou de tudo, medicação, pode ter chegado até a uma cirurgia. E a fisioterapia realmente vem desempenhando esse papel importante. Ai, com certeza. Nossa. Quer dizer, é até multidisciplinar, você citou que trabalha com neurologistas. Com certeza, a fisioterapia, eu acredito firmemente que ela devolve a vontade de viver, assim, porque a gente na reabilitação física permite que o paciente volte a sorrir, como os enfermeiros, né, também nessa missão aí. Na área da saúde, a gente que está lidando sempre com os pacientes tem essa oportunidade, sabe? De ver as várias fases, né, da dor, de todos os tipos de dor, né? E a fisioterapia, ela tem ganhado um espaço bastante assim, importante, interessante nessa área, e principalmente a terapia manual, né, como recurso. A nova medicina germânica, que é uma tendência na área da fisioterapia, também, né, tem ganhado bastante espaço entre os fisioterapeutas, a fisioterapia sem dor, né, não só aquela da analgesia, que é o famoso choquinho infravermelho, mas também de voltar a colocar a mão no paciente, né, voltar à reabilitação mesmo, né. Fisioterapia é vida, para mim é a minha vida. Às vezes a gente conhece pessoas que convivem com a dor, já se acostumaram com a dor, porque já tentaram de tudo. Mas a gente falando da dor, a dor também é um mecanismo de defesa do organismo, está mostrando que alguma coisa não está legal. A dor é um mecanismo de defesa, ela pode ser... Existem dores emocionais, somatoemocionais, né? Então, existe isso mesmo? Existem as dores somatoemocionais. Eu também, né, tenho psicólogos que trabalham comigo, a doutora Marcele Vec é uma. Assim, é muito interessante porque muitas vezes, por conta da decodificação biológica, né, eu consigo chegar através de um registro de uma dor física, numa emoção que a gente chama de emoção gravada no corpo, e o paciente conversa sobre essa emoção e a dor some imediatamente, na hora. Só com uma conversa? Só com uma conversa e o toque que eu fiz no ponto da dor. E às vezes é uma coisa que estava escondida, né? Porque
na área da fisioterapia, nós sabemos que o corpo registra tudo. Então, eu como decodificadora biológica, eu consigo sentir os conflitos, né? Os traumas que a pessoa teve em determinado momento, né? Ler através dos sinais clínicos. E quando eu toco, a pessoa relata, isso aconteceu, tal, tal, tal. Ou às vezes ela tem uma expressão que a gente chama de liberação somatoemocional mesmo. Ela começa a chorar, a dor passa, né? Olha só. É muito interessante, mas cada caso é um caso, nem sempre é assim. Cada sessão é diferente. É diferente. Muitas vezes as pessoas também esperam milagres da fisioterapia. É difícil para vocês lidarem com isso? Com certeza, com Já certeza. espera ir em uma sessão e resolver tudo. Com certeza. E pelo que você explica, nós somos um complexo de emoções, de tudo. Né? Principalmente quando a gente tem sabotadores, né, internos que quer resolver o problema de todo mundo, solucionar as dores de todo mundo, que é o meu caso. Não, mas é muito complicado, sim, né? E aí tem que conversar com o paciente sempre. Eu acredito que não só nós como fisioterapeutas, mas os médicos também, né, que recebem esses pacientes aí com dor e com casos extremos, né? E aquele paciente que você tira a dor, mas aí a pessoa sem dor acaba abusando de atividade física, de postura, volta aos velhos hábitos, porque há toda uma orientação também, né? Você conscientiza o paciente o porquê daquela dor, né? E como é que você lida com essa situação também? A fasciaterapia pode ajudar? A fascioterapia vai ajudar se o paciente regressa à clínica e aí a gente trata novamente, né? Só que a mudança de comportamento, né, de postura, no sentido de mudar a forma como dorme, como senta, como se comporta, faz toda a diferença nessa reabilitação, né? Agora, o que é mais importante é que todos tenhamos essa consciência corporal, que o nosso corpo é uma máquina que precisa ser cuidada. Então, a atividade física é essencial, né? Mas que seja uma atividade física com responsabilidade, que haja fortalecimento dos músculos, né? Que haja uma preparação para isso, né? Sofá, por exemplo, tem pessoas que se jogam no sofá, o uso do celular, né? Agora está tendo uma síndrome que chama pescoço torto, porque é a pessoa assim. Ah, correto. Voltou a síndrome de Decker-Vine, que é a dor nos polegares, por conta do celular. Então, são várias posturas, vários cuidados que a gente tem que ter. Traz o celular aqui para frente do rosto. Quais são as orientações, né, Paula? Traz o celular para frente do rosto. Não é a cabeça que tem que ir, é os braços que tem que levantar. Por quê? Porque a cervical ela é fundamental para a sua vida. Ela inerva todo o seu corpo, ela é responsável pelos seus movimentos, né? Quando você vai sentar, procura encostar toda a sua coluna no assento, né? Tenha a cadeira de apoio. Tome certos cuidados, eleve o seu computador na altura dos seus olhos, né? Não se jogue no sofá, procure sentar em lugares mais firmes. Coloque travesseiros no meio da perna, abraçando. A altura do travesseiro tem que cobrir o ombro, sabe? Quando você for deitar de lado. São várias coisas que você tem que tomar cuidado para ter uma coluna mais saudável, sim, sabe? Procure o seu fisioterapeuta, nós podemos ajudá-los. Vai ter um papo. É interessante porque tudo isso que você está falando pode a dor aparecer não de imediato, ao longo do tempo. Principalmente os jovens, por enquanto está tudo bem, o corpo está jovem, aguenta muito, mas com o passar do tempo vai sentindo. E aí, a hora que se instala, realmente precisa buscar essas alternativas. Esses tratamentos, não é, Paula? Exatamente, porque essas alterações biomecânicas que eu tenho falado, essas engrenagens, né, esses encaixes dos ossos no outro, eles vão saindo muito micromovimentos. Por quê? É o eixo da gravidade atuando sobre o nosso corpo. E aí a gente não se comporta adequadamente, né, senta errado e tudo. Anda com um salto muito alto, um salto muito baixo, né? Essas questões todas vão causando essas micro, né, lesões
com o passar do tempo, essas microlesões se transformam em grandes lesões. E aí a gente está falando de hérnias discais na coluna, de tendinites, bursites. As bursites, elas podem ocorrer em qualquer articulação do corpo, não só no ombro, que é a mais comum. Sim. No quadril também nós temos bursites, as chamadas intertrocantérias, por exemplo, né? Então, há que tomar cuidado, não é porque você é jovem que você não vai ter dor, né? A corrida, principalmente, você tem que estar preparado fisicamente para correr, né? Hoje a corrida é uma das principais atividades físicas das pessoas. Fortaleça os músculos para correr. Antes de correr. Fortaleça os músculos antes de correr. Antes de correr. Correto. Paula, que conversa mais proveitosa. Quanta coisa a gente aprendeu sobre a fascioterapia, que é a fisioterapia sem dor. Eu agradeço muitíssimo a sua presença. Realmente, o nosso corpo é o nosso templo, nossa morada, a gente deve cuidar muito bem dele e prestar atenção nos sinais de alerta. Muito contente com a sua presença e com todos esses esclarecimentos. Gratidão pela oportunidade. A gratidão é minha. Muito obrigada. E assim, a gente termina o Saúde em Foco de hoje. Espero que você tenha gostado. Nós falamos sobre a fascioterapia, a fisioterapia sem dor. Se você gostou desse programa e quer assistir novamente ou recomendar para alguém, a gente está no YouTube. O nosso canal é TV Câmara Rio Preto. É só procurar a nossa playlist Saúde em Foco. Muito obrigada por sua atenção, seu carinho. Cuide-se, cuide da sua saúde, do seu corpo e até o próximo Saúde em Foco. Tchau.